Olá, eu sou o professor André Zuber e essa é a parte número 2 da aula de número 19 do curso de Termodinâmica 2. Nessa aula, eu vou te ensinar a como utilizar o software XSOS para fazer cálculos iterativos de uma maneira muito mais rápida quando você estiver resolvendo problemas do equilíbrio líquido-vapor. Se você assistiu à parte 1 da aula 19, você deve ter percebido que nós gastamos bastante tempo tentando resolver esse problema de forma manual. É claro que valeu a pena para entender todas as etapas de cálculo, mas você, como um futuro engenheiro, precisa resolver esse problema de forma rápida, e a utilização de um software pode ser uma ótima alternativa para isso. Se você ainda não usou o software XSOS e gostaria de usá-lo para resolver esse tipo de problema, eu recomendo que você leia os comentários deste vídeo e assista o vídeo sobre a instalação do software XSOS na planilha Excel. O exercício que nós vamos resolver é o mesmo da aula 19, parte 1, no qual nós precisaremos determinar qual a composição da primeira gota de líquido e a pressão em que isso ocorre em uma mistura composta por 2-propanol e água a 353,15 Kelvin e composição da fase vapor contendo 25% de 2-propanol. O exercício pede que a gente utilize o modelo de energia de Gibbs em excesso Margulis 2 parâmetros para representar a não idealidade da fase líquida. Além disso, são fornecidos os parâmetros A, B e C da equação de Antoine para o cálculo da pressão de saturação dos compostos puros. Então, nós já estamos aqui com a planilha de cálculo que nós vamos utilizar para empregar o XSOS na resolução deste problema. Você pode perceber que aqui no topo nós já temos um valor da constante dos gases, dado em 8,314 Joule por mol Kelvin. Nós também já transportamos do enunciado do problema os parâmetros A, B e C de Margulis. Nesse caso, C equivale a 0, porque nós vamos utilizar Margulis 2 parâmetros. E também transportamos aqui os valores de A, B e C para o cálculo da equação de Antoine. Bem, o primeiro ponto que nós devemos fazer é identificar qual dos problemas iterativos que nós estamos resolvendo. Do enunciado é dado o valor da temperatura e a composição da fase vapor. Por isso, nós vamos resolver um problema do tipo ORV-P, onde ORV corresponde ao ponto de orvalho, ou seja, Y, nós temos essa informação do enunciado, e P, a pressão do sistema que nós não conhecemos. Então, vamos registrar aqui, nesta tabela, as informações que nós já sabemos. A temperatura do sistema é 353,15 Kelvin e a composição de 1 na fase vapor é 0,25. A composição da espécie 2 na fase vapor é feita pela diferença 1 menos 0,25, que dá 0,75. Uma vez que nós já sabemos o valor da temperatura e temos os parâmetros de Antoine para todas as espécies, então nós podemos calcular a pressão de saturação para 1 e 2 puros. Veja que a equação de Antoine é apresentada aqui em cima. Então nós temos ln de Psat igual a A menos B dividido por T mais C, onde T está em Kelvin. Então, vamos fazer essa conta aqui para determinar o valor da pressão de saturação de 1. Como eu quero determinar pressão de saturação, eu já vou escrever o exponencial de A. Então, eu tenho o parâmetro A aqui, menos B, dividido, abre parênteses, pela temperatura, que está aqui, mais o parâmetro C. Veja que, nesse caso, a fórmula que nós estamos escrevendo do Excel já sobrepôs o valor do parâmetro C. Então, nós podemos clicar em C e usar a seta direcional para baixo do teclado para marcar a célula H9. Fechando parênteses, nós temos o valor da pressão de saturação do composto 1 como 0,9258.
Repetindo o procedimento para a espécie 2, então nós temos o parâmetro A menos B dividido por T mais C. E o resultado é 0,4737. Se nós consultarmos o procedimento de cálculo para o problema do tipo ORV-P, nós precisamos inicialmente considerar os coeficientes de atividade segundo a lei de Raoult, ou seja, esses valores de gama são iguais a 1. Essa solução inicialmente é considerada como ideal, ou seja, todas as interações entre as espécies são de mesma intensidade. Para fazermos essa consideração aqui na planilha, então nós vamos na coluna de gama 1 e colocamos o valor de 1, e de gama 2 também o valor de 1. A próxima etapa do cálculo exige que nós calculemos a pressão do sistema considerando a seguinte equação. Pressão total do sistema é igual a 1 sobre o somatório de Y1 dividido por γ1 vezes P1 SAT. Fazendo isso na planilha, nós temos. Então, nós vamos fazer 1 dividido, abre parênteses, e vamos colocar agora os valores de Y de 1 dividido, abre parênteses, γ de 1, que é este valor que nós acabamos de estipular, vezes P1 SAT. Tome cuidado ao marcar P1 SAT para que você pressione no teclado a tecla F4. Ao pressionar, você vai fixar esse valor. Isso permitirá que depois você possa arrastar estas células para fazer cálculos em outras linhas. Fechando os parênteses, nós temos agora mais o segundo termo, que é, abre parênteses, y de 2 dividido por γ de 2, então eu marco a célula de baixo e uso a seta direcional, vezes pressão de saturação de 2, não esquecendo de apertar o F4 do teclado para fixar essa variável. Fecho os parênteses e dou um OK. Então, nós temos a pressão do sistema como sendo 0,5396 bar. A próxima etapa exige que nós calculemos a composição dessas espécies usando o critério de isofugacidade para cada componente. Com isso, nós podemos vir aqui no x de 1 e fazemos y de 1 vezes a pressão total do sistema, dividido, abre parênteses, γ de 1 vezes P1 SAT, não esquecendo de fixar esse valor. Fechando os parênteses, nós temos o valor da composição da espécie 1 na fase líquida como 0,1457. O valor de x2 pode ser feito por diferença, então nós podemos fazer igual 1 menos o valor anterior. E nós temos 0,8543. Retornando aqui ao procedimento, a próxima etapa é: você deve calcular os novos valores dos coeficientes de atividade, agora usando os valores de x e o modelo de Margulis 2 parâmetros. Para nós fazermos isso usando o XSOS, nós devemos escrever duas colunas que vão resultar como cálculo o ln de γ de 1 e o ln de γ de 2. Marcamos as duas células simultaneamente e apertamos o igual, chamando o modelo de Margulis. E aí eu posso dar um clique nessa f de x, fechar os parênteses e vir aqui na f de x e vai aparecer essa tela, onde a gente vai ter que incluir os argumentos da função. Então veja, para fazer uma conta com Margulis, nós precisamos fornecer ao modelo o valor da constante dos gases. Para a gente indicar este valor, basta clicar na setinha e marcar a célula correspondente, não esquecendo de pressionar o F4 no teclado para fixar essa célula. A temperatura do sistema é esta aqui, 353,15.
A composição do sistema. Perceba que é a composição da fase líquida, então não troque esses valores. Os valores estão aqui próximos do Ln de gama, e eu também não vou fixá-los. E por fim, os parâmetros. Aqui nós devemos marcar apenas os números. Então, observe como eu fiz neste momento. Marquei as células B8, B9 e B10, e agora eu vou fixar com o F4. Dou um Enter, e aí você vai poder ver que aqui o cálculo já está sendo executado. Se você usar a versão anterior a 2016 do Office, você vai precisar executar este cálculo pressionando Ctrl Shift Enter. Se você usa versões mais atualizadas, basta clicar OK, e aí você vai verificar que essa conta já foi executada. Na etapa final, nós devemos verificar se o gama calculado é igual ao estimado. Então, vamos colocar a função ESP deste valor para termos o gama de 1 e podemos arrastar aqui para o lado para o cálculo de gama de 2. Perceba que esses dois valores marcados agora na tabela são diferentes dos valores iniciais que foram estimados no começo do procedimento iterativo. Por isso, nós vamos repetir o procedimento até que esses dois valores sejam iguais. Então, eu vou identificar aqui que essa foi a primeira passagem da iteração e vou colocar algumas outras. Como os valores de temperatura, composição da fase vapor não se alteram, eu vou reproduzir esses valores para as 10 próximas iterações. Na próxima passagem, veja que nós vamos recomeçar o cálculo e nós vamos utilizar agora como estimativa os últimos valores de gama calculados na iteração de número 1. Então, eu vou pressionar o igual e vou copiar esse valor de gama de 1, vou colocar igual e fazer a chamada da célula M14. Agora, nós podemos fazer o cálculo da pressão arrastando o valor para baixo. Veja aqui, nenhuma das células da pressão de saturação foi alterada, porque nós fixamos com o F4, mas os valores de Y1 e Y2, gama 1 e gama 2 desceram em função do arrasto para a segunda linha do processo iterativo. De maneira semelhante, nós podemos arrastar também x1 e x2 e os valores de Ln de gama de 1 e de 2. E, por fim, os valores de gama 1 e gama 2. Agora, a grande vantagem de se fazer um cálculo por meio das planilhas do Excel usando o XSOS é que nós podemos marcar todas as células e arrastar até a 10ª iteração. Veja que com esse procedimento, rapidamente a gente encontra a convergência desse problema. E se você comparar, nós obtivemos os mesmos resultados que a etapa manual. A pressão do sistema equivale a 0,6094 bar. A composição de 1 na fase líquida, equivale a 0,0382 e perceba que os valores de gama 1 são iguais e de gama 2 também. Por isso, você aprendeu nessa aula como utilizar as planilhas do Excel juntamente com o software XSOS para resolver rapidamente um problema iterativo do equilíbrio líquido-vapor. Se você quiser esta planilha para treinar, não esqueça de fazer o seu pedido através dos comentários deste vídeo. Se você gostou dessa aula e do processo iterativo feito de forma muito mais rápida, deixe o seu like, que isso fortalece a produção de novos vídeos aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos aqui do curso de Termodinâmica 2 no canal UTermo.